Olá, eu sou Sérgio Everton. Começa agora o programa que vai te deixar por dentro dos projetos de lei que estão em andamento no Parlamento Paulista e também dos que já viraram lei. Sai ano, entra ano e é sempre a mesma coisa. Estudantes novatos são obrigados a passar pelos trotes universitários que muitas vezes passam dos limites. Agora São Paulo ganhou uma lei que proíbe o trote violento estudantil em qualquer nível de ensino. Considerado um rito de passagem obrigatório por muitos alunos, o trote universitário marca a iniciação do estudante no ensino superior. Uma tradição que teria surgido na Idade Média, período da história europeia entre os séculos V e XV. Os estudantes recém-chegados à universidade, chamados de calouros ou bichos, são submetidos a atividades promovidas pelos estudantes antigos, os veteranos. Os trotes mais comuns são raspar a cabeça e pintar o corpo do calouro com o nome da faculdade e da carreira escolhida. No conhecido pedágio, o novato deve pedir dinheiro nas ruas até somar a quantia estabelecida pelos veteranos. Mas a simplicidade das brincadeiras para por aí, já que em muitos casos os bichos acabam submetidos a situações vexatórias, como por exemplo medir uma sala de aula com palitos de fósforos. E quando o que era diversão extrapola para o nível da violência. Situações que levaram a Assembleia Legislativa a instalar uma comissão parlamentar de inquérito. Foram 83 dias de investigação, mais de 100 pessoas ouvidas em 37 audiências, cerca de 9.000 documentos recolhidos e uma triste constatação: a suspeita de mais de 110 estupros na USP e problemas com álcool e drogas. São Paulo agora ganhou uma lei que proíbe o trote estudantil violento em qualquer nível de ensino, de autoria do deputado Rafael Silva, do PDT. A legislação proíbe o trote quando promovido sob coação, agressão física, moral ou qualquer outra forma de constrangimento que possa acarretar risco à saúde ou à integridade física dos alunos. A lei ainda obriga a direção das faculdades públicas a adotar medidas preventivas para impedir a prática do trote e a responder por omissão ou condescendência nos casos de abuso. A lei, aliás, já prevê expulsão do estudante e exoneração do servidor que for conivente, que incentivar ou que permitir. De nada adianta o calouro ou o estudante iniciante ter conhecimento dos direitos. Nós precisamos de uma atuação dura por parte da direção da universidade. Eu entendo que chegou a hora de o poder público cuidar desses abusos. Cuidar não, acabar com esses abusos. Proteger crianças e jovens do bullying é dever de todo cidadão. Pensando assim, um projeto de lei tramita aqui no Parlamento Paulista e quer criar uma semana para a conscientização sobre a obesidade infantil. Nos últimos 20 anos, a obesidade infanto-juvenil cresceu 240% no país. Larissa tem 8 anos e já pesa o mesmo que a mãe. Ela chegou nesse peso depois que eu comecei a trabalhar fora, e ela começou a ficar com meus pais, começou a ficar com as outras pessoas, e assim, para suprir a minha falta, meus pais davam excesso de doce, excesso de refrigerantes, comidas, nunca impuram limites para ela. O pior de tudo é o bullying, que as pessoas criticam na rua, criticam na escola, e assim, ela chega num ponto de chegar chorando em casa e eu também. Há 10 anos, o Instituto Movere realiza ações com crianças, adolescentes e familiares para combater a obesidade. Com atividade física, acompanhamento psicológico e reeducação alimentar, a obesidade diminui e a saúde aumenta. Cristina participa do projeto porque quer poupar os filhos. O meu receio em si era eles se tornarem uns adultos como eu me tornei. Você acaba entrando no mundinho e não consegue exercer algumas coisas que a sociedade, né? Enfim, o que você tem que exercer na sociedade. Você não consegue ser um bom profissional, você não consegue ser um bom aluno. Durante as rodas de conversa, os motivos para a obesidade aparecem. Desagregação familiar, algum pai ou mãe que está ausente, falecimento de alguém da família, são aspectos que podem causar obesidade. Então nós precisamos abordar esses assuntos e a gente cria esse espaço para as famílias para realmente trocar essas experiências. O trabalho é integrado. A atividade física é essencial. A criança não gosta muito já de fazer atividade. Então a gente coloca a brincadeira de forma que eles já vão estar se exercitando e se divertindo ao mesmo tempo.
A gente tava brincando, é divertido, a gente tava brincando de bola, de bambolê. Até a gente fez exercício lá, é muito legal. Essas crianças, por conta do sobrepeso, eles começam a criar deformidade. A deformidade começa sempre no pé, sobe o joelho, quadril, começa a afetar a coluna. Então, a questão com eles aqui é a questão postural. Então, eu vou auxiliando nos exercícios, a forma correta de fazer, enquanto a educadora física vai fazendo atividade com eles. Mais que vencer a obesidade, Guilherme vence o preconceito. Eu não jogava bola, aí eu tinha vergonha de pedir para meus amigos jogar bola, para ninguém me chamar de gordinho, então meu pai de me chamar de bola. O papel nosso, da sociedade em geral, e isso o Estatuto da Criança e Adolescente traz, é a responsabilidade de todos perante as nossas crianças. Então, todo enfrentamento ao bullying, com o cuidado também ao agressor, que também muitas vezes é um adolescente, é uma criança, também tem que ser a preocupação geral da sociedade. A alimentação correta é fundamental no processo do emagrecimento. Nós damos receitas que usam menos gordura, fritura por assado, com menos açúcar. E a mudança vem ocorrendo com a família e eles mesmos chegam em casa e pedem para as mães fazerem coisas mais saudáveis. O projeto dura 1 ano, é gratuito e o principal objetivo é a mudança de hábitos. 1 em cada 3 crianças brasileiras sofre com obesidade infantil. E o projeto de lei 1462 de 2015, de autoria do deputado Wellington Moura, do PRB, quer instituir a Semana de Conscientização contra a Obesidade Infantil. Essa lei vai ser importante para que a gente possa estar conseguindo, né, fazer com que essa semana as famílias pensem sobre o assunto, o que eu posso fazer para mudar na minha vida, né, a vida do meu filho, né. Outras propostas também, eu acho que são importantes para que a gente possa mudar políticas públicas mesmo, que a gente possa fazer com que não só as famílias, mas o ambiente obesogênico que está aí fora, escolas, né, os fast foods, então trabalhar o todo, para que a gente possa enfrentar a obesidade de uma forma mais efetiva e mais eficaz. Você está feliz agora que você está perdendo peso? Estou muito feliz. O projeto de lei faz a primeira pausa do dia e volta já, não saia daí. Um projeto de lei em discussão aqui no Parlamento Paulista pretende adaptar bicicletas apreendidas no crime para pessoas com deficiências. Há 20 anos, uma empresa paulista realiza essas transformações e o melhor, a um preço acessível. Há 18 anos, um acidente de carro deixou Ronaldo tetraplégico. Eu voltava da festa do Peão de Barretos, e aí eu estava com uma amiga minha, né, com uma paquera minha, e aí ela dirigiu o carro, o meu carro, né? Ela estava no meu lugar de motorista, e aí ela não estava muito atenta na pista, e aí eu vi que a gente ia cair numa ribanceira, me assustei, e aí eu puxei o volante do carro para o carro voltar para a pista. E aí o carro rodopiou, e aí bateu num barranco do meu lado, né, paralelamente ao meu lado, na condição ali de passageiro. E aí a estrutura do carro sustentou o meu corpo e deixou a minha cabeça livre para chicotear. E foi isso que aconteceu, né? Um chicote de pescoço. E aí eu quebrei a janela do carro com a minha cabeça e aí fraturei 2 vértebras da coluna cervical, a 5ª e a 6ª vértebra. Hoje o escritor e palestrante diz que não tem dificuldades para realizar as tarefas diárias. A cadeira de rodas, uma limitação para não deficientes, representou para ele a liberdade. É uma extensão do meu corpo, né? Então é com ela que eu vou para todos os lugares, para todos os cantos, que eu faço todas as minhas coisas. Eu dependo dela e ela depende de mim. É uma união, um casamento agora que é parte dela a minha liberdade. Com o projeto de lei 1597 de 2015, o deputado Paulo Corrêa Júnior, do PEN, pretende que bicicletas apreendidas, que em geral são usadas em crimes como roubos, possam ter uma destinação rápida, reduzindo locais de armazenagem inadequados e, ao mesmo tempo, contribuindo para que pessoas com deficiência física sejam beneficiadas. Esta empresa em São Paulo já consegue dar conta do recado para a fabricação de triciclos com bicicletas. Ela nasceu da necessidade e da criatividade do senhor Sérgio. Por ser portador de poliomielite, né? Eu tenho sequela de pólio na perna esquerda
e a necessidade de usar um veículo diferenciado, pois a bicicleta de 2 rodas eu não tenho equilíbrio. Então eu criei um kit de transformação que transforma uma bicicleta normal de qualquer tamanho em triciclo. O segredo da transformação de uma bicicleta em um triciclo é este daqui, um kit inventado e patenteado pelo seu Sérgio. O modelo Standard 100 marchas custa R$ 150. Depois da transformação, o triciclo pode ser adaptado à idade e ao tamanho das pessoas, podendo ser usado por deficientes com problemas de deformação nas mãos, paraplégicos ou tetraplégicos. A partir de 4 anos até 80, 90 anos e com diferentes dificuldades físicas, a falta de um membro, de 2 membros, as 2 pernas. Aí nós temos os triciclos de vários tamanhos para serem pedalados com a mão, com o pé, aí de diferentes formas. Hoje, a empresa do Sr. Sérgio consegue realizar um trabalho social, reduzindo o preço dos equipamentos para deficientes físicos. Ele acredita que o projeto de lei pode ampliar a mobilidade de milhares de pessoas. Eu acho muito louvável a iniciativa do brilhante deputado em fazer essas transformações de bicicletas em triciclos, usando o kit como peça fundamental. Não é possível você transformar uma bicicleta em um triciclo sem colocar um kit de transformação. Isso é uma maneira mais acertada. Ao longo de mais de 20 anos, já foram mais de 700 projetos de triciclos e 6.000 atendimentos mundo afora. Ainda assim, Sérgio se emociona ao lembrar dos depoimentos de quem ganha a liberdade em cima destas rodas. Primeira coisa que acontece quando a pessoa vem com a vontade de andar no triciclo é chorar. A emoção é muito grande de sair de uma cadeira de roda, de sair dos braços, muitas vezes, do pai e da mãe, e montar no triciclo, sair pedalando. É uma emoção muito grande, muito forte. Uma lei federal garante acesso irrestrito a deficientes em qualquer local, mas nem sempre isso acontece, né? Bom, utilizar transporte público ou mesmo se locomover pela rua pode ser um grande desafio. O projeto do deputado Celso Giglio, do PSDB, monitora o atendimento de deficientes em órgãos públicos e privados, além de garantir o direito de ir e vir dessas pessoas aí. Atravessar a rua, ir até uma padaria. São ações simples do nosso dia a dia, mas que podem ser uma verdadeira aventura para quem depende de uma cadeira de rodas. Tenho 24 anos e há 24 anos eu sou cadeirante. Eu fiz vários tratamentos, cheguei a andar um tempo de muleta, fiz várias cirurgias, mas a cadeira foi onde eu tive um pouco mais de liberdade, né? Por incrível que pareça, eu optei pela cadeira por ser mais prático para mim, mais rápido e porque eu me sentia melhor mesmo. Praticidade quando se trata de lugares adaptados aos deficientes. Infelizmente, pouquíssimos quando se trata da cidade de São Paulo. Melhorou bastante, mas ainda falta muito, né? Comparado aos países europeus, Estados Unidos e tal, falta muito ainda. A Avenida Paulista, um cartão postal da capital, é também a que tem as calçadas mais propícias para um deficiente se locomover com segurança. A pavimentação é plana. As calçadas têm as guias rebaixadas para o acesso dos cadeirantes. O piso é demarcado para os deficientes visuais. Felizmente, né, as redes da cidade que poderiam permitir uma acessibilidade plena, percursos com poucos obstáculos, sinalização adequada, piso podotátil, ainda se resume a poucos trechos da cidade, né? Uma das questões, a gente poderia até chamar como uma questão técnica mesmo, que é a questão de a gente conseguir superar os desafios de topografia, diferenças de altura, diferenças de texturas de calçada, travessias de rua, é uma questão de projeto efetivamente de melhoria. Outras experiências urbanísticas no mundo trabalham com as guias rebaixadas, né? No Brasil a gente tem essa questão da guia alta e da guia rebaixada, né? Então também é muito desuniforme, né, essa variação das guias. Em muitos países do mundo, em muitas cidades do mundo, a gente trabalha só com guia rebaixado. Mesmo assim, ainda está longe do modelo ideal. Tampas de bueiro, buracos na pavimentação. Esses foram alguns dos obstáculos que Daniel enfrentou.
O que passa batido para um pedestre comum pode ser um risco a um deficiente. Você pode ficar preso num buraco, cair numa calçada, é complicado. A Avenida Paulista em si tem uma adaptação legal, mas aqui já é esquina, aqui já não tem. Isso que é complicado também. Daniel é paratleta, jogador de basquete. Por isso, tem mais agilidade e força nos braços para encarar os perigos das calçadas. Como eu tenho uma mobilidade um pouco melhor, né, por conta de habilidade de cadeira e tal, eu consigo me virar melhor, mas ainda assim é difícil. Os problemas se estendem aos prédios públicos e privados. A padaria mais próxima, perto da minha casa, é que tem 4 degraus para subir. O hospital perto da minha casa, a entrada mais fácil é a entrada onde tem escada. E também ao transporte. Eu já fiquei travado em muito ônibus, em elevador de ônibus, por causa de falta de manutenção. Os táxis também. Eu, pra ser sincero, nunca peguei um táxi adaptado. As dificuldades existem mesmo com a Lei Federal 13.146 em vigor. Ela estabelece que todos os deficientes tenham acesso pleno e seguro a qualquer espaço público ou privado, meios de transportes e comunicação. Todos os novos edifícios eles têm que garantir a acessibilidade da calçada até os seus espaços comuns, até elevador. Tem uma outra coisa também, por exemplo, os banheiros para pessoas portadoras de deficiência. É só para portador de deficiência mecânica e um pouquinho de visual. E qual a característica desse banheiro? Ele tem que ter o lavatório numa altura que o cadeirante consiga chegar até ele, tem que possibilitar o giro da cadeira de rodas e tem que possibilitar uma fácil abertura de portas e de torneiras. Daniel é apenas uma das cerca de 1.350.000 pessoas que têm algum tipo de deficiência e vivem na capital paulista, o que corresponde a 12% da população da cidade. Para mapear esse número, o deputado Celso Giglio, do PSDB, criou o Índice Paulista de Acessibilidade das Pessoas Portadoras de Deficiência ou Mobilidade Reduzida dos municípios. O IPAM deve ser calculado e publicado pela administração pública e medir o atendimento por parte dos municípios das normas gerais e critérios básicos à acessibilidade. Para isso, é considerada a adequação dos locais públicos e também do transporte. Um pequeno passo para uma sociedade que ainda precisa adaptar a rotina diária da maior metrópole do país para que todos tenham o direito livre de ir e vir. É muita coisa para ser feita em São Paulo. Falta bom senso das pessoas, falta solidariedade, principalmente, porque tem deficiências que necessitam mais de ajuda de outras pessoas, tem deficiências que necessitam menos. Mas ainda falta muita em questão de educação mesmo com o próximo, né? Bom, o programa de hoje chegou ao fim, mas temos um novo encontro na próxima semana com mais projetos de lei. Obrigado pela sua companhia e até lá. O projeto de lei quer incentivar a leitura oferecendo uma cesta básica de livros para alunos da rede estadual. Uma reivindicação antiga do professorado, já que o estímulo à leitura deveria fazer parte do projeto pedagógico de todas as escolas, de acordo com o projeto do deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. Luca tem apenas 3 anos e, mesmo com tão pouca idade, é um prodígio nas livrarias. Lê, é claro, com as mãos tocando as figuras, a textura das capas. Conta a tia dele que o garoto já ficou 1, 2, 3 horas brincando com livrinhos infantis. E a tia o estimula contando histórias. Ele sabe que todas as prateleiras que ele pode pegar, ele pega os livrinhos. Ele senta e ele respeita o livro. Ele está ali com o livrinho dele, ele sabe que ele pode levar, como ele pode deixar e voltar no outro dia. Nesta livraria da Zona Sul de São Paulo, as crianças estão descobrindo as primeiras letras. Na oficina de contação de histórias, criam os marcadores de páginas e assim vão surgindo potenciais leitores de livros. A gente aprende coisas e tem uma imaginação
imaginação boa. É que você se aventura em coisas novas, em países, e você descobre coisas. É um marcador de livro. E por que dessas cores desse desenho? Você ouviu uma história antes de fazer esse marcador assim, é? O que contava a história? Conta pra mim. Que o macaco tinha perdido as bananas dele e a coruja era detetive. E ela perguntava para todo mundo se tinha comido as bananas. Na nossa casa, que a gente já gosta de ler, foi muito natural a gente apresentar livros para ela desde muito novinha, assim, mesmo antes de ela saber ler, né? Sim. Então os livros com estímulos sensoriais, de pano, coloridos, às vezes com barulho, ela começou já nessa... Descobrir o livro. Isso. E de lá para cá ela está alfabetizada não faz um ano ainda, né? Mas o hábito de ler para ela é diário. Desde muito cedo a gente lê. Eu gosto muito de ler para ela. Eu acho que não só traz cultura, como também é um momento, né, entre a gente, que a gente troca muita coisa. Eu leio para ela desde pequenininha, desde bebezinha. Bebezinha? Você começou a dar na barriga. Pequenininha, é. E aí ela teve livros, aqueles livros bem sensoriais. Eu acho que tudo isso são estímulos, eu sou a favor. A leitura de livros está em queda no país. A última pesquisa do Instituto ProLivro mostra que a leitura de livros no Brasil não chega a 2 por ano na média. Se contarmos a leitura obrigatória de livros escolares, a média sobe para 4 livros por ano. Ainda assim, muito pouco. Quais são os grandes desafios? É sim, uma família leitora, uma família que tenha livros em casa, uma família que tenha acesso ao livro. É um professor leitor, é a escola que desenvolva práticas leitoras interessantes, cativantes e não como obrigação. São bibliotecas abertas, bibliotecas que tenham acervos interessantes, atualizados. A biblioteca, ela fecha à noite, a biblioteca fecha nos finais de semana. Você não tem atividades dentro dessa biblioteca que leve a população para a biblioteca. Um dado da pesquisa mostra que as pessoas olham a biblioteca como um lugar para estudar e para estudante, e não um espaço aberto a toda a população. Traduzindo em números, dos 23 milhões de brasileiros na faixa de idade dos 7 aos 17, apenas 4 milhões e meio podem ser considerados leitores de livros. A leitura traz vocabulário, traz conhecimento, traz criatividade, traz o despertar de fantasias nas crianças, né? Então, eu acho que nada substitui, né, o que o livro promove. Então, eu acho que sim, mesmo hoje, com tanta tecnologia, a gente não pode substituir a importância do livro e da leitura, né? E acho que o poder público tem que pensar e criar as condições para que isso aconteça. Para tentar reverter esse quadro, o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, apresentou o projeto de lei 68 de 2014, que cria a Cesta Básica de Livros, que autoriza o Poder Executivo a prover alunos e suas famílias de um acervo mínimo de leitura. Esse projeto de lei é muito importante porque ele atende a uma reivindicação histórica, não só dos alunos, mas dos professores também, das redes públicas de ensino aqui do Estado de São Paulo, sobretudo da rede estadual de ensino, que é a facilitação e a democratização do acesso dos nossos alunos à leitura e, sobretudo, aos livros. Então, esse projeto de lei, ele faz uma espécie de distribuição de livros para os alunos da rede pública estadual, como um estímulo à leitura, para que eles tenham acesso, porque livro é caro no Brasil, os nossos alunos não têm acesso, nós temos poucas bibliotecas no país, então é uma forma da educação, através da Secretaria da Educação, que haja a formulação de políticas públicas de leitura na rede estadual de ensino. O projeto é uma reivindicação antiga do professorado. O estímulo à leitura deveria fazer parte do projeto pedagógico de todas as escolas, no entender do deputado. O incentivo à leitura deve fazer parte do projeto pedagógico de cada escola estadual, incentivando o aluno a ter contato com os livros. Esse é o primeiro passo. E aí todo um trabalho de toda a escola, não só de um professor, né? Todos os professores devem estimular os alunos a lerem cada vez mais, a pesquisarem nas bibliotecas. Esse é o principal ponto do nosso projeto, é o estímulo à leitura. Cuidar da natureza, proteger o planeta, preservar os recursos naturais, a flora e a fauna são conceitos que devem ser propagados desde a mais tenra infância
melhor ainda, nos bancos escolares. O projeto de lei do deputado Carlos César, do PSB, autoriza o Poder Executivo a instituir a disciplina Educação Ambiental na rede básica escolar. Aprender a evitar a poluição das matas e dos rios, combater doenças como a dengue, valorizar a natureza e até mudar o hábito alimentar. Estes são alguns dos benefícios previstos em um projeto de lei da Assembleia Legislativa que pretende ensinar educação ambiental nas escolas estaduais. Aprender sobre o meio ambiente assim é divertido e dá resultado, diz este professor de educação infantil. Isso gera vários conhecimentos, não só na área de meio ambiente, mas também na área de linguagem oral, matemática, porque aí às vezes eles vão contar aqui as hortaliças, aí vai trabalhar outras atividades, a linguagem oral de eles produzirem algum texto. Então é bem bacana assim de trabalhar em vários eixos temáticos. O projeto de lei 454 de 2015 tem uma proposta arrojada: levar a educação ambiental para os 4 milhões de alunos da rede pública estadual de ensino em São Paulo. Além de educá-los para preservar o meio ambiente, a proposta é ensinar de forma prática a lidar com os problemas ambientais. A criança ela já fica mais consciente da importância de produzir alimentos, de preservar a natureza em si. Para entender como a educação ambiental ajuda a conscientizar e a mudar o hábito do aluno, nós viemos conhecer o trabalho desta escola aqui na Zona Leste de São Paulo. Olha só, eles utilizaram todo o fundo da sala de aula para fazer essa enorme horta cuidada pelos alunos. E de acordo com os professores, aprender sobre o meio ambiente assim dá muito resultado. Vai gerando várias situações. O cuidado com a alimentação, não desperdício, né? O cuidado com... por exemplo, eles vão regar. A gente tem vivido um tempo aí de escassez de água e tudo mais. Então, de eles saberem desse cuidado com não desperdiçar a água. Então, depois eles também, na hora que vão comer, de não desperdiçar o alimento, o lixo. Nesta escola de educação infantil, a educação ambiental é realizada por meio de um projeto em parceria com a ONG Organização Cidade Sem Fome. Além das atividades práticas, o projeto de lei de autoria do deputado Carlos César, do PSB, estabelece que a educação ambiental nas escolas seja multidisciplinar e integrada à comunidade. Para a assistente de direção Viviane dos Santos, a iniciativa é muito bem-vinda na rede pública. Você desenvolve estruturas que a criança acaba pondo isso mais à frente com a família, que é a nossa comunidade, e não parar aqui, né? A gente não tem essa intenção de parar aqui na escola. A gente quer realmente alcançar outra parte. É super válido sim, a gente tem que pôr a mão na massa. O projeto prevê que professores e funcionários passem por treinamentos com pedagogos e engenheiros e técnicos ambientais. As atividades educativas e palestras devem tratar de uma grande variedade de temas, como redução, reutilização e reciclagem do lixo, prevenção de doenças contagiosas como dengue e doença de Chagas, consumo, desperdício e poluição das águas, preservação das florestas e combate a incêndios na natureza, além do uso desordenado de agrotóxico e poluição urbana. As crianças que são um agente multiplicador, elas poderão ajudar na sua casa, ajudar com a sociedade em geral, a multiplicar esse entendimento da importância de se cuidar dos mananciais, da preservação, do desenvolvimento sustentável, a fim de que os lixos não sejam acumulados e nós não venhamos ter surtos de doenças como nós vivemos, por exemplo, no ano de 2014, um surto terrível de dengue que se teve aqui no estado de São Paulo. No próximo bloco, o projeto de lei quer a neutralidade política, ideológica e religiosa nas escolas do Estado. Não saia daí, eu volto já já.